exaltando nosso amado. Almas não se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Boa noite, Cristo Elito, Vicky. Ele é o nosso Rei, nos rendemos a teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas. Aleluia, poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando. Aleluia. Aqui, relembrando um pouquinho do nosso final de semana, no congresso lá na nossa igreja, com o pastor Daniel de Souza, essa música maravilhosa. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias na autoridade que há no nome de Jesus. Estávamos na inauguração da clínica Dr. Henrique, minha gente, ficou maravilhosa. Vamos marcar uma live para ele estar participando, ele falando da novidade que está vindo aqui para o nosso estado, as coisas boas que ele está trazendo. Ficou linda, 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 linda a clínica dele. Por isso a gente se atrasou um pouquinho. Mas enfim, chegamos. Para a glória de Deus Pai. E ainda superando aqui a gripe, né, que eu peguei. Depois em outras histórias eu vou contar o que aconteceu. Esses dias, né, tomando aí os óleos essenciais. Eu e minha relação com os óleos essenciais. Então eu explico para vocês uns stories sobre tudo que aconteceu, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Antes de ler, gente, vocês que querem mais de Deus, vocês que querem ouvir a voz de Deus, vocês que querem saber sobre os prodígios do Senhor, você que sente que Deus lhe chama para algo mais. Gente, esse livro eu não consegui terminar ler em uma semana. Eu tô me derramando nele. Ó, Generais de Deus. Tá falando dos avivalistas, gente. E esse livro eu não vou emprestar pra ninguém, porque aqui eu coloquei segredos. Eu perguntei muitas coisas a Deus aqui lendo esse livro e como Deus faz as coisas. E uma das coisas que eu tô colocando muito aqui nesse livro é faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Me ensine, Deus, o que esse povo aqui tem orado para fazer a diferença no país dele, para fazer a diferença, e o nome dele está aqui, ó. As pessoas escreveram sobre eles. Isso tem alimentado minha fé. Eu comecei a colocar aqui. Aí eu coloquei aqui, tá? O segredinho para vocês desse livro. Minha oração. Coloquei, Pai, hoje inicio esse livro como os demais que li. Quero ser inspirada a viver mais de Ti. Não quero mais só ler sobre pessoas, mas também quero escrever minhas experiências contigo. Sei que faço parte dos improváveis, dos incapazes, mas em Ti estão todas as coisas. Faz-me capaz de trazer a realidade do Teu reino à terra. Faz a Tua luz brilhar em mim através de mim. Em nome de Jesus. E esse livro me dá mais sede de jejuar. Esse livro me deu mais sede de orar, de ler a palavra, do teu entendimento, para que as coisas que esses homens fizeram não só foram para eles, e não foi para uma época passada, foi escrito agora em 1800. E por que não hoje? Por que a gente não faz? Por que não acontece? Né? Então, que a gente possa viver isso, a gente possa ter curiosidade do reino de Deus, curiosidade das coisas do céu. E que nós somos canais disso. Deus tem
eles têm expectativa que nós façamos alguma coisa. O nome desse livro é Os Generais de Deus, de Robert Liardon. Meus livros, todos eles que eu tenho lido, Deus ele tem me dado sinais. E uma das coisas que Deus me fala muito é sobre equipar a igreja. A igreja precisa estar equipada. A Bíblia é fenomenal, fenomenal. Tô dando uma pausa agora na Bíblia, na leitura. Eu terminei de ler a Bíblia toda semana passada, porque eu quero terminar esse livro para iniciar novamente a leitura da Bíblia, né? Mas tem coisas aqui, gente, que a gente precisa ver isso. A gente precisa ver isso. Os relatos são reais e tem umas coisas que eles falam assim. Teve um rapaz que estava tendo é o mais recente que eu tô lendo, estava tendo um vírus que o governo estava pagando uma fortuna para as enfermeiras irem trabalhar, para cuidar dos doentes, porque essa praga estava terrível. E as enfermeiras, que são profissionais, que foram formadas para cuidar de vidas, elas não queriam. E esse general de Deus, maravilhoso, esse homem de Deus, ele se juntou, que é o John Lake, conhecido como o Homem da Cura. Ele e a equipe dele, ele disse assim, eu vou com a minha equipe, eu vou cuidar das pessoas. As pessoas estavam morrendo dentro de casa e ele com a equipe dele, eles estavam tirando as pessoas de dentro de casa que nenhum médico estava querendo fazer. E um médico chegou para ele e fez assim, por que vocês têm entrado nos lugares onde a gente não quer entrar, onde esse vírus está terrível, está matando cerca, se eu não me engano, foi 40% da população está morrendo por conta desses vírus. Vocês estão entrando dentro dos vírus e não está acontecendo nada com vocês. Ele disse, porque o poder de Deus na minha vida é tão sobrenatural, a ação de Deus na minha vida não permite que esse vírus ele venha me atacar. E isso é uma convicção, talvez hoje, para a gente viver as mesmas coisas que esses homens, esses generais de Deus viveram. O que falta em nós é convicção. A gente crê, mas a gente não tem a mesma convicção que eles têm. Eles têm total dependência. Esse general, esse John Lake, né? O rapaz aqui tá chamando ele como general de Deus. Ele era um empresário de sucesso. Ele vendeu tudo que ele tinha. Tudo. E ele disse, a partir de hoje, eu vou depender do Senhor para tudo. Pai de 7 filhos, ele e a esposa deles entenderam o chamado. Boa noite, paz. Eu não sei quem tá aí, agência Up Marketing. Seja bem-vindo. Então, assim, eles viveram 100%. Gente, é lindo. Deus chamou eles para ir para a África, eles não tinham R$1. E eles, para entrar na África, eles precisaram... somos cristãos. Então, eles, para ir para a África, eles precisavam de, no mínimo, ter $150. Eles não tinham $1 sequer. E ele disse, se Deus mandou eu ir, você vai prover. Eles chegaram no navio, conseguiram fazer o passaporte dele, da equipe dele, completo. E cada pessoa tem que ter $150 para poder fazer a viagem, navio. Era um pré-requisito para ir para a África. E eles não tinham R$1. A esposa dele olhou para ele, sim, a gente não tem nenhum R$1, eles vão ficar na fila. Se Deus mandou, ele vai prover. E quando eles olharam para o lado, tem uma pessoa que estava procurando um homem que era um casal com 7 filhos. Quando ela achou essa pessoa, ele disse, Deus mandou eu lhe dar essa quantia. E era exatamente a quantia que eles precisavam para poder viajar. Então, depender de Deus, é o que eu falei com a pessoa que vai cantar hoje, né? Eu disse, mergulhe em Deus. Deixa ele ser seu oxigênio. É construir as coisas com fé. É você acreditar que ele faz o impossível. Ele traz à existência aquilo que não existe, tá? Então nós vamos iniciar orando, que eu já vou chamar
a Vitória para estar cantando aqui pra gente. Nós precisamos ter mais convicção para que a ação de Deus ela venha mais sobre nós, para que vejamos os milagres, para que vejamos o poder de Deus sendo manifesto em nós. Não com meninice, não, mas total rendição e independência ao Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, nós te bendizemos. Nós entregamos nossa vida a ti, Senhor. Entrego a minha vida, a vida de cada pessoa que vai participar dessa live, cada pessoa que está assistindo. Eu coloco em teu altar. Eu consagro nossas vidas a ti. Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, não nos deixe só, não nos deixe só. Seja de forma sobrenatural aqui nesse lugar. Seja de forma sobrenatural em cada lar, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa live. Espírito Santo, se move de maneira sobrenatural. Tu tens total liberdade aqui nesse lugar. Nós entregamos esse momento a ti, Deus, para que tu possa fazer tudo conforme tu queres. Estamos na dependência do Senhor. Cada palavra, cada música, o testemunho que nós iremos ouvir, nós estamos dependendo do Senhor unicamente para tudo. Direcione cada pessoa. Visite cada lar. Cura, salva, transforma, liberta. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como assim, Carlos? A doutrina? Tô vendo que você tá falando muito aqui. Vai perguntando naquilo que a gente puder te ajudar. A gente fala. Minha querida aluna Vitória, uma bênção nas mãos do Senhor. Lindona. Seja bem-vinda a esse momento. Fica à vontade para cantar, profetizar, marchar, cortar, levitar. Amém, glória a Deus. Seja canal de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz por estar aqui, muito obrigada. É uma honra, a honra é toda minha. Vamos louvar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas dos rios, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas dos rios, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo
tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção, bênção, que sejamos limpos. Sejamos limpos, que Ele quebre todo o nosso orgulho e que a gente esteja sujeito cada vez mais a esse Deus maravilhoso. Vicky, muito obrigado. Vou lhe usar bastante. Tem muita coisa, tem muitas lives. Quando chegar no 40 dias de jejum, vai ser todo dia live. Então, haja gente para cantar. Deus te abençoe. Obrigada, meu amor. Até a próxima. Tchau. Beijo. Bênção, bênção, bênção. Nosso convidado super especial, agora para testemunhar conosco. Olha, você tirar não, viu, Vicky? Ah, Tu consegue aí sair, viu? Eu não sei tirar ninguém. eu Então, não sei. tu fecha aí teu Instagram e tu volta. Tchau, beijo. Tchau, amor. Beijo. Querido pastor Lucas, meu amorzão. Paz, como é que você tá? Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo, né? Muito tempo, muito tempo. Amor, você já sabe como acontece todas as lives, né? Hoje você tá vindo em um contexto diferente para você contar um pouquinho da sua história pra gente, o que Deus tem feito na sua vida. Você compartilhar as maravilhas do Senhor. Eu sei que você tem muita coisa boa para falar conosco. Então fica à vontade, esse é o momento seu. A live agora é com você. Eu estou aqui só para ser canal de Deus, para levar a sua mensagem através do meu Instagram para alcançar pessoas. Ok. Boa noite, a paz para todos. Fui convidado aqui para partilhar alguns testemunhos com vocês. Então, vou tentar selecionar alguma coisa na trajetória, vou dizer assim, da gente, né? A Mical sabe, todos acompanhou todos esses testemunhos, com o objetivo de edificação, né, de vocês. Os testemunhos nos ajudam, né, no nosso crescimento espiritual, nos fortalece. Os testemunhos nos edificam, né? E a gente vai se fortalecendo no Senhor. Então, eu queria começar contando testemunho de algum... O primeiro relato seria quando eu fui fazer o vestibular para... Naquela época eu estava... eu tinha um desejo, né, de tocar, e assim que eu cheguei na El Shaddai, eu achava muito bonito o pessoal tocando no louvor. Então você estava na primeira fileira, tinha o pastor Albirã. Eu contei esse relato no culto agora, desse final de semana, com o pastor Daniel de Souza.
porque eu achava tão bonitas as músicas que eu gravava as fitas cassete. Eu não sei aí, não sei se é do tempo de vocês, né? O microsystem. Então eu pegava o microsystem da minha mãe, eu comprava as fitas cassetes e tinha a fita de 60 minutos, a fita de 90. Então eu comprava de 90. Então eu gravava aquelas adorações e eu entrava no banheiro e eu ficava ajoelhado embaixo do chuveiro para que ninguém pudesse ouvir eu cantando para Deus e me derramando daquelas canções. Então, aquelas músicas que eu gravava, em sua grande maioria, eram do pastor Daniel de Souza, que esteve conosco nesse final de semana, né? Então, esse momento de adoração, de busca por Deus, ele foi antes até de eu tocar. Então, a partir daí, eu senti esse desejo, fui fazer o vestibular. Minha família, na época, não entendeu, não apoiou, porque via como um desperdício, né? O aluno chegar no terceiro ano, o pai investir e a família fazer pressão para você fazer medicina, para você fazer direito, porque é o que dá dinheiro. Então, você fazer música, eu ouvi que tinha sido uma decepção, né? Então, eu fiquei com muita vergonha. E aí eu dizia assim, que ia fazer corte e costura. Qual vai fazer? Se inscreveu para quê? Culinária, corte e costura. Então, eu tinha me inscrito em música. E tinha que ter uma segunda opção, porque se você não passasse em música, você ficaria automaticamente nessa segunda opção, não passasse no teste específico, né? Então, assim, eu deixo já para não ficar só das minhas palavras, o texto de Provérbios capítulo 20, versículo 5, que diz assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então, naquela época, eu não tinha a mínima noção do propósito e nada de Deus. Você, às vezes, vai caminhar que nem Abraão. Você sai, Deus diz a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela. Você só tinha certeza de uma coisa, só não é para ficar no lugar onde eu estava. Você vai sair, mas não sabe para onde vai. Então, eu fui fazer esse teste de música. Então, eu fiz o teste e muitas coisas eu tirei 0 do teste, porque eu não sabia solfejo e totalmente desafinado. Enfim, quando eu fui fazer pegar o resultado, tinha quase 100 pessoas que fez o teste, né? Eu vou adiantar, senão vai ficar longo. Mas o professor lá, ele disse, olha, passaram só 17 pessoas. Travou aqui, viu? Tá travado? Tá no 4G ou tá no Wi-Fi, baby? Pronto. Aqui eu tô no 4G já justamente por conta da conexão. Aí é bom você deixar também no 4G, tá? Esperando a conexão. Pastor Lucas, voltar. Eu tô ouvindo aqui. Tá ouvindo, né? A tua imagem tá travada. Sai e volta de novo, amor, por favor. Fecha o Né? Instagram. A tua imagem tá travada. Aí você sai e volta novamente. Ele vai voltar para contar pra gente, minha gente. Tem muita coisa boa. As coisas que Deus fez na vida de Lucas. Vamos lá. Pastor Lucas voltou, dá um sinal aqui pra mim. Saiu. Tem separado aqui. Quando o Lucas voltar, já vou colocar. Deixa eu ver. Entrar ao vivo.
Ok. Olha ele. Pronto. Vá. Amor. Aí você fez o vestibular, você tirou zero, onde a gente já ouviu. Zero é um bocado de coisa, desafinado, sem ritmo, um desastre e termina aí. Quando eu fui pegar o teste, o professor disse que a média era 7, mas essa era a primeira vez que ele não sabia por quê. Ele tinha baixado a média para 5, primeira vez na história. Então, assim, ele baixou a média para 5 e só passaram 17 pessoas. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Vocês acham que eu tirei que nota? A média era 5. Eu tirei 5. Passaram 17 pessoas. Eu passei em que colocação? 17º. Eu passei em último no vestibular, no teste de música. E aí eu fiz o vestibular. Eu tinha acabado de sair do terceiro ano, então eu passei. Tinha passado em primeiro, né? Tirei 5 cravado. Foi isso aí. Então, no vestibular, nota boa, né? Eu tinha pontuação para passar em outros cursos aí, mas entrei na música e assim começou a dedicação na questão da. Voltei, voltei. Era porque o que não é, o que eu falei não era para sair. Vamos lá, estão me ouvindo agora, né? Estão me ouvindo? Os dois estão mudos. E eu, sem som ainda? Estão me ouvindo agora? Então, se eu sair e entrar novamente, eu vou perder você. Deu certo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque vocês têm que entender o seguinte: quando acontece essa coisa sobrenatural, duas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, a internet não tem suporte suficiente para aguentar duas pessoas. Deixa eu ver se ele vem para cá, tá? Baby, vem para cá, ficar aqui do meu lado. Eu já tô lá, já tô ouvindo que ele tá me ouvindo lá do outro lado. Amém, amém. Mo, coloca no 4G aí, tá? Pra ficar melhor. Não tem suporte espiritual, minha gente. É verdade, Alex. O negócio é sério. É no xarai muito grande. Às vezes acontece essas coisas também contar com o doutor Henrique. É uma bênção quando a gente tá junto. Pastor Lucas, por onde o senhor está? Tá vindo para cá? Diga o que o senhor vai fazer.
Chegou. Pronto. Tá 4G, amor, aí? Tá. Tá, então vamos lá. Então, vamos continuar, né? Então, aí eu passei, comecei no louvor, né? Estudando e a gente passou um tempo, né? E quando eu saí da igreja, nesse meio termo aí, também tem uma história interessante que você me inscreveu, né? No concurso do bombeiro e eu disse que não queria fazer Só concurso. abrindo parênteses, viu, minha gente? Lucas, ele era o aluno nota 10. Lucas, ele sempre foi muito inteligente. Então, eu já sabia que Lucas ia passar no concurso, né? Ele não queria fazer o concurso. E eu disse, nós dois trabalhávamos com, a gente não ganhava bem. E teve esse concurso do bombeiro. Eu disse, Lucas, é a chave. Eu tenho certeza absoluta que você vai passar. Vai. Ela me inscreveu, eu fiz o concurso, passei, tinha uma vaga para Saxtenor, só tinha uma vaga, tinha que passar em primeiro, né? Aí a gente passou, aí eu fiz o concurso, passei de novo, e então, nessa aí eu entrei no bombeiro, né? Como músico, como cabo, e aí eu fiquei lá um tempo do treinamento, desfilei 7 de setembro, mas aí depois Deus falou no meu coração que não era isso. Aquilo ali não era o meu caminho. Todo mundo me chamando de louco porque eu pedi baixa de um emprego estadual público, né? Então eu pedi exoneração, saí. Tenho vários amigos. Tô batendo em nada aqui. O que é que eu tô batendo aqui, meu Deus? Então eu tava. Isso, eu passei. É porque era para vários instrumentos, né, Alex? E aí tinha uma vaga para sax tenor. Então, só ia entrar um, né? Tinha que passar em primeiro, né? Então, eu 2 vezes, que a primeira vez foi cancelado. foi isso. Aí na Aí segunda fez vez de eu novo o fiz, concurso. tive que fazer de novo, teve fraude, aí eu passei fraude no concurso, né, geral, né? Então, aí a gente passou de novo pela misericórdia aí, mas depois eu pedi exoneração. E a história é essa daí, eu disse, meu caminho não é esse, todo mundo me chamando de louco, eu digo, eu tenho um chamado. Eu tinha conversado com o pastor Múcio, o pastor Pedro, sobre essa questão de chamado em 2007. Eu tenho anotado na dentro da aqui, geralmente eu anoto as minhas, aqui eu anoto aconteceu isso. Tá me ouvindo aí? Travou de novo. Quer ficar aqui do meu lado para ficar mais fácil? Eu tô ouvindo aqui. Tá ouvindo aí? Tô, mas tá travando. Quer vir para cá? Para mim tanto faz. Vem para Se for cá. melhor. É melhor você aqui do meu lado. Pelo menos a gente une nossas forças. Pronto. O Lucas vai vir para cá. Quero ver agora. Quero ver. Se cair, vai cair os dois. Mas a palavra de Deus tem um princípio, né? Se um cair, o outro ajuda a levantar, então fica mais fácil pra gente, né? E essa história do concurso, minha gente, olha, a gente tem que amar muito. É muito. É muito amor, porque eu e Lucas, a gente não tinha valor fixo, nós éramos, principalmente o Lucas era autônomo. Eu me lembro que o Lucas saía para tocar, às vezes ganhava R$ 6 na noite. Então imagine, recém-casado, ganhando R$ 6 por dia. Vamos lá. Pronto, agora estão ouvindo, né? Ela manda, eu pede para eu entrar lá no meu, porque tem que engajar, tem que entrar na minha página e tal. Estratégia, minha gente. A blogueira aqui. Mas, então aí, o pessoal me chamou de louco. Então, em 2007, foi o que eu tinha falado, né, com o pastor. Deixei para lá, tá anotado ali. E tinha falado sobre esses planos, porque já adolescente, até eu falei lá sobre com o pastor Daniel de Souza, quando eu fui numa vigília
E nessa vigília na casa da pastora Lúcia, o profeta veio e disse: eu vou profetizar para todos. E ele profetizou para mim, dizendo assim: eu sou o Senhor que te escuto, que te vejo quando você está no seu banheiro, me adorando, com aquele microassist, essa história que eu falei. Então lá também ele falou sobre uma questão de futuro ministerial, né? Então, assim, algo que eu guardei, eu nem falo, nunca falei aquilo, as palavras que ele falou exatamente, porque eu sei o que foram, a maioria das coisas já se cumpriram e outras coisas eu guardo. Então, assim, para alguém dizer que sabia que eu estava com microcista dentro do banheiro adorando a Deus, uma pessoa desconhecida realmente. Então, assim, em 2007 eu falei, e foram 14 anos de espera, né? Até o momento de consagração. Mas eu também me lembro que quando eu saí. O que foi? Olhe pra câmera. Quando eu saí da El Shaddai, então eu passei um tempo bem ruim, emocionalmente, desanimado. De repente você tá, né, desanimada aí, ou desanimado com as coisas. Então, assim, eu fui para a praia. Aliás, eu cheguei para o meu pai e disse assim: pai, é o seguinte, olha, a situação está muito difícil, eu não estou conseguindo arranjar emprego na música, né? Então, Como assim, você foi demitido, eu né? me formei em 2004 na UFAL, então eu me formei em licenciatura em música. Então eu tocava na orquestra da Sinfônica da cidade, eu era flautista, fui flautista por 12 anos, então eu ganhava uma bolsa que eu ganhei por esses 12 anos de R$ 600. Então assim, eu e ela, com dois meninos, eu tinha apenas R$ 600 para viver. E o que acontece? As contas acumuladas, eu disse, pai, eu preciso de uma caixa que eu vou tocar no meio da rua. Vou fazer que nem aqueles caras de Nova York, assim, vou botar uma caixa lá, vou abrir o sax e vou tocar. Então, meu pai achava que era conversa minha, ele comprou essa caixa para mim, dividida. Eu disse a ele: ó, pai, depois eu vou lhe pagando, né? Aquelas coisas de filho. Ele comprou, eu nunca paguei nada. E aí ele me deu de presente, né? E aí, Obrigado. aí o que acontece? Naquele dia, eu sei que vocês conhecem aqui a cidade, eu cheguei no posto 7 com a caixa, era 7 horas da noite. Então eu fui do posto 7 até onde era o CRB, que era do outro lado, lá onde é o Dragão, né? Todo mundo sabe onde é, né? No final da praia, lá chegando no cais dentro do porto. Então eu cheguei ali e disse com o carro, eu digo, vou voltar para poder ver onde é que eu vou tocar no meio da rua. Então eu voltei até o posto 7 de novo. Então eu fui de novo até o cais, lá do outro lado, porque eu tinha vergonha. Disse, como é que eu vou parar? Quando eu saí de casa, a Mical, isso, na Pajuçara, Gisele, a Mical e a mãe dela ficou aqui dizendo, assim, não tem para que isso não, você se humilhar, essa coisa daí, não tem necessidade disso. Eu disse, não, humilhação é você roubar, mas você trabalhar é o que eu sei fazer, tocar. Então eu fui. Nessa história, eu fui de 7 a 9h30 da noite, só com carro, para lá e para cá, com vergonha. E eu passava, não, aqui é o Lopana, não vou parar. Aqui é o outro, como é? Canoa, não vou parar. Aqui é o Piratas, também não vou parar. Aqui é o Carlito, não vou parar. E eu ia. Então eu parei, né? 9h30 da noite eu parei, coração apertado. Eu disse, Deus me ajuda, porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Em casa necessidade. Então eu parei entre o Lopana e o Canoa. E lá tem aqueles bancos. Então eu fiquei no banco. Hoje tem até uma parte onde eu fiquei exatamente, tem um negócio de exercício agora, que a prefeitura colocou. Então eu fiquei ali. Então quando eu passo lá, eu digo, esse banco é meu. É o meu banco, né? Então o pessoal ali está sentado, eu sei qual é o meu banco. Ali na praia, né? Então, eu fiquei naquele banco, eu peguei uma caixinha do Toy Story das crianças, eu tirei os lápis de cor deles, botei lá na praia umas moedas, botei uma nota de 2, né, para chamar, e botei ela na ciclovia, ali, perto da ciclovia, para o povo passar. Então, o pessoal tá tranquilo? Ou tá, né? Tá travado não, né? Também. Tá travado? Tá me ouvindo?
Tá ouvindo? Tá, né? Acho que sim. Então tá, vou continuar. Então, ok. Aí eu comecei a tocar, cabeça baixa, envergonhado, o pessoal passando, e eu me lembro que veio uma senhora do outro lado da rua. E aquela senhora estava com a roupa de aquelas governantas, aquelas senhoras que trabalham na casa de alguém rico. Então ela veio, você vê quando a pessoa está olhando para você, então ela veio olhando assim, eu vi que ela olhou para mim do outro lado, eu digo, acho que ela tá olhando para a música, né? Porque a caixa que o meu pai comprou era uma caixa que durava 2 horas de bateria, então não precisava de tomada. Eu botei o microfone, o pedestal do microfone, levei os playbacks, né? E comecei a tocar. Lá, botei o sax aberto lá, assim, e tocando. Então, ela chegou bem pertinho de mim. Quando ela chegou pertinho de mim, ela fez assim, boa noite, eu sou sua anja. Aí eu disse, ah, aleluia, eu tava ali esperando, minha anja. Era você mesmo. Porque eu no carro eu disse, meu Deus, manda um sinal, manda um anjo essa noite. E ela disse, eu disse, diga aí, minha anja, o que que você quer? Aí ela disse, ó, o seguinte, do outro lado da rua, tá vendo aquele apartamento lá? O meu patrão tá fazendo aniversário, tá tendo uma festa lá. Ele foi no banheiro e do comungol lá do banheiro dele, ele ouviu um som entre os coqueiros, ele viu e lhe chamou, né? Então, ele queria saber se você tem coragem de ir tocar lá em cima no apartamento. Aí eu disse, só se for agora. Desmontei tudo, peguei o negócio. Quando eu fui atravessando, meu pai passou para ver, porque meu pai foi ver se eu ia tocar mesmo, né? Então ele passou, vai para onde? Eu disse, não sei. Tá indo para onde? Eu disse, tô com a Anja. Fazer o quê? Não sei. Vou para casa da Anja aqui, vou subir. Então eu atravessei a rua, não sabia que prédio eu estava indo, entrei num prédio lá que eu não sei o nome, só sei de vista, ali na Ponta Verde, ali perto da Feirinha da Pajuçara, entre o Canoa e o Lopana. Eu subi no prédio, meu pai me ligou aperreado, pensando que alguém ia me sequestrar. Eu digo, não, eu tô subindo aqui com a Anja. Então eu subi, entrei no apartamento, comecei a tocar, já era 10h30 da noite. Então, quando deu 12h30, eu parei. Então, a mulher do aniversariante chegou para mim e fez, olha, R$ 300 paga. Então, ela me deu, eu disse, paga. Aí eu peguei os 3 notinhas, né? Os peixinhos, botei no bolso. Eu digo, chegar em casa, a Mical vai ver. Aí eu peguei e fui-me embora. Quando eu cheguei, ela já estava dormindo, fiquei calado. Quando foi no outro dia de manhã que a minha sogra veio, então ela perguntou: e aí, deu em quê? Né? Essa tocada aí, tocar no meio da rua. Aí eu tirei ó, do bolso os trezentinhos, três peixinhos. Eu disse: ah, Jesus é bom em multiplicar peixes e pães. Olha aqui, ó, os peixinhos. Digo, agora eu vou esfregar na cara dela. E aí comecei assim o trabalho de música na rua. Eu toquei 3 anos, né? Ali no banquinho. Quando teve o Marcel Fest, chegou naquela época, eu não sei qual foi a época, eu sei que quando eu cheguei lá tava aquela muvuca, eu disse, aí estão tirando meu trabalho, estão atrapalhando o meu serviço, estão no meu banco. Aí eu peguei do meu banco ali, entre o Lopano e o Canoa, fui para onde tem aquele nome, Eu Amo Maceió. Vocês sabem onde é, né? Eu Amo Maceió. Então, aí eu fui para lá. Quando eu toquei a primeira noite, então eu ganhei mais. Os turistas, né? Contribuíram mais. Eu disse, agora o canal é aqui, né? O banco é esse. Então, eu já deixei o meu banco lá, mas ainda continua meu. O pessoal não sabe, mas é meu, né? Então, quando você passar lá entre o Canoa e o Lopana, já sabe que tem um banco ali que é meu. E aí, eu fiquei lá naquele nome Maceió, e assim, toquei por 3 anos. Depois de aí surgiram outras oportunidades. As pessoas me chamaram para casamento, as pessoas me chamaram para restaurantes, eu fui começar a tocar. Mas assim, eu queria dizer para vocês um momento que foi assim, lá acho que dois momentos. Teve vários, né? Olha, a Marcele foi lá com o Júnior, mas assim, teve um momento que doeu muito em mim, que foi, eu estava lá tocando, e aí passou o meu antigo pastor na minha frente, e assim, quando passou, eu disse assim, meu Deus, eu parei de tocar, olhei para o mar e disse, eu sou um verdadeiro fracasso. Eu digo, eu era líder do louvor, eu era regente da orquestra, eu era integrado na igreja,
E eu era um monte de coisa. E onde é que eu tô agora? Tocando no meio da rua para ganhar 10 reais, 7 reais, 15 reais. Às vezes eu ganhava isso, tocava 2, 3 horas, ganhar 17, 20 reais. Às vezes era 50, mas... Então, assim, eu fiquei naquela época batido. Eu sou um verdadeiro fracasso. Onde é que está tudo aquilo que eu estudei, as coisas que eu estava lendo, o ministério? Eu perdi tudo, né? Então, assim, eu não estava mais na igreja. Então, assim, eu não tinha mais orquestra, não tinha mais louvor. Então, assim, era só eu e eu tocando no meio da rua quando eu tocava um louvor ali, entendeu? Então, assim, foi Aí eu vi o meu pastor passando e aí aquilo doeu muito, né? Porque eu disse, e onde estão as promessas de Deus? E onde está tudo aquilo que Deus falou, né? Então, às vezes nós passamos por esses momentos de escuridão na vida, mas nós devemos permanecer firmes, porque tudo tem um tempo de Deus, né? E uma coisa também bonita lá aconteceu foi que outra vez uma irmã que é da nossa igreja, a Coinonia, que ela é dona de uma lanchonetezinha lá na praia, né? Então ela me chamou. Oi? É a da Lia, né? Da Lucimara, ela tem aquele quiosque da Bali. Então ela foi lá, ela nem me conhecia, disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, que tal tocar lá, eu te dou energia, se você pode ligar, uma água, um sorvete e tal, você toca, os clientes de repente ali, a gente faz uma combinação, porque o cliente já toma um sorvete, já deixa lá o troco e tal, ela me ajudou bastante, então eu digo, já deixei o meu banco lá, eu amo Maceió, já tinha um amigo meu que pediu para tocar, eu disse, olha, toque, mas o banco é meu, viu, que eu já tenho 2 na praia, 2 locais, 2 pontos aí, e ele ficou lá, eu fui, começou, ele vinha do interior, começou também a fazer a mesma coisa. Então eu fui para lá, de lá daquele quiosque da Bali, não é a Bali lá mesmo, né? Lá na praia mesmo. Então eu fiquei tocando ali e aí passou aqueles hip, né? Não sei se vocês sabem, aqueles hip que tem um tubinho cheio de pulseirinha, assim, e aí eles vendem, né? Aquelas pulseiras, aquelas. Então ele tava lá e ele parou e ficou aqui no carro, olhando, eu toquei uma música, 2 músicas, 3 músicas, 4 músicas, e ele olhando para mim de longe. Então, depois de acho que sei lá, 1 hora, muito tempo, aí ele chegou lá, eu nunca esqueço disso, ele chegou e fez assim, eu posso ir aí falar com você? Aí eu disse, claro, rapaz, pode, venha. Aí ele chegou perto e ele disse, olha, ele viu que eu estava com a cestinha, né, para botar o dinheiro. Ele disse, olha, eu gostaria muito de dar a você alguma contribuição, mas eu não tenho nada para lhe dar de dinheiro. Mas eu tenho uma coisa que eu posso lhe dar e gostaria de saber se você gostaria de receber, que é a única coisa que eu posso lhe dar. Aí eu disse, pois não. Ele disse, eu só posso lhe dar um abraço em gratidão pela sua música. Você aceitaria um abraço? Aí eu disse, pois não. Aí eu abracei ele me abraçou com força, ficou lá, deitado no meu ombro, lá a cabeça, e abraçado comigo, né? Eu lá com o hippie no meio da rua, com aquele tubo cheio de pulseirinha, e a gente lá, né? Abraçado. Então, assim, é algo também que são valores, né? De alguém que estava gostando, retribuindo pela musicalidade. Então, foi um tempo também assim de aprendizado, um tempo onde você ia, um tempo onde tipo eu ia, às vezes chovia bastante, teve um dia que choveu, eu corri, o sax caiu, amassou todo, enfim, teve as partes, né, difíceis, né, também desse processo, mas isso aí você vai aprendendo, você sai, eu não sabia quanto eu ia, se alguém ia contribuir, o que eu queria contribuir ou não, né? Então você tinha uma dependência de Deus. E tudo isso faz parte, né, do processo. Como o pessoal diz assim, quem vê, como é? Eu não sei, quem vê a foto, quem vê o close não vê o corre, né? Uma coisa assim. O pessoal diz. Então, assim, existe sempre uma história por trás de cada um de nós e tudo isso, né, nos trouxe até aqui. Então, eu contei essa história da faculdade, eu contei essa história lá da adoração, do pastor Daniel, porque eu não tinha noção da música. Eu não sabia da música, é, é, da onde ia me levar. E eu não sabia lá atrás, eu tinha feito um curso de teologia, eu não sabia também aonde iria me levar isso tudo, porque eu passei um tempo sem estar, eu passei uns 2, 3 anos que eu dizia com a Mical, a gente está na igreja Cristo em Casa.
né? Então, depois a gente foi, eu passei um tempo na igreja com meu pai, que meu pai é pastor, Igreja Cristã Casa de Oração, depois eu passei um tempo na Presbiteriana, a gente foi para a Koinonia, e quando chegou lá, eu fiquei na minha, né? Fiquei quieto diante de tudo que já tinha acontecido, mas foi quando o pastor Pedro chamou e disse, Deus falou comigo, ele disse comigo sobre você. Eu disse, então, tudo bem. Se Deus falou, então, glória a Deus. Então, a gente começou essa caminhada, a gente foi conversando, caminhando, as coisas foram se confirmando e, para mim, é um número profético, né? Porque a promessa que eu recebi lá naquele culto que eu falei que o profeta veio e que eu ainda eu nem tocava, né? Eu só admirava a música, eu admirava a adoração porque eu ficava só com o meu sonzinho adorando a Deus no quarto e o profeta falou, ou seja, quando eu completo 40 anos de idade, quando eu completo 40 anos de é o tempo que muita gente foi o tempo de preparação para muita gente, né? Moisés passa 40 anos no deserto e assim a gente vai ver Jesus passa 40 dias também no deserto. Então, são 40 anos de preparação. Então, com 40 anos, então, chega uma promessa na minha vida, que foi com 40 anos que eu fui consagrado, estamos como auxiliar, né, do nosso... Tem muita gente aqui de lá, né, da Koinonia, eu não sei, talvez é todo mundo, né, do pastor Pedro. Então, são testemunhos aí que servem... A hora já se foi, meu Deus, 10h37. Desculpe, não encontrei Não, nada mas eu tô com falando o com nome você chega não, uma Siri. promessa. De quê? Não, não vou contar ela não. O que é que eu conto aqui quando eu fiquei com depressão? Mas assim, eu fiquei um tempo muito, muito ruim, abatido, diante daquilo que, quando eu saí da igreja, e eu prefiro só a gente ir nas partes boas, né? Não lembrar as partes ruins para que sirvam um testemunho de edificação para a gente. Mas assim, eu fiquei muito ruim e confesso a vocês que até hoje eu tenho sequelas no corpo, marcas, né, disso, porque qualquer coisa se eu não me cuidar, o meu corpo começa a estourar de feridas. São coisas como é que chama? Psicossomáticas, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito mal e ela teve que aguentar esse tempo, né? De sequidão, de choro, de abatimento, que eu não queria fazer nada, eu não queria sair de casa, eu não queria mais tocar, eu queria só ficar isolado. Então, assim, foi um tempo difícil também para ela suportar, porque emocionalmente eu não conseguia digerir o que estava acontecendo na vida. E Deus me curou, me ajudou, porque eu cheguei a tomar remédios, eu fui para psicólogo, eu fui para psiquiatra, e eu disse, eu vou buscar essa cura e comecei eu tenho até hoje os post-its da minha parede, eu comecei a declarar a palavra, eu vou sair disso me fortalecendo nos versículos, e eu parei de tomar os remédios todos, né? Os remédios eram caros, eu não tinha condição de comprar, então teve pessoas que me deram os remédios. Esse é uma marca japonesa, tá? Se vocês não sabem, a marca japonesa é a marca Kimi, né? Muitas vezes na vida a gente usa essa marca japonesa, aqui me deram, né? Então eu não tinha como comprar, na época era R$ 300 uma caixa, e eu ia no Portugal Ramalho para poder pegar. Então assim, era tentando sustentar a casa, doente, saída para tocar, e eu tinha problemas estomacais, isso aí me dava, eu passava às vezes 15 dias no mês com muita dor de barriga. Eu tinha diarreias, certo? Desculpa falar aí. Então eu passava 15 dias com a barriga muito estranha. Então assim, eu tinha várias feridas, né, nas costas, ainda tenho,
quando, se eu me estressar, não dormir direito, então assim, eu estourava tudo, ficava estourado os lábios, ferida no corpo, nas costas, coceira nas dobras, até ferir, e outras coisas mais. Eu tô tocando aqui que ela pediu para mostrar, mas foi isso. E aí eu comecei a declarar a palavra, a me fortalecer em Deus, e isso, graças a Deus, passou. A gente precisa. Mas uma coisa que eu acho importante era nesse tempo a gente ter amigos, ser família, mas ser família. Foi uma das coisas que a gente falou nesse congresso de adoração. Eu vou encerrar com isso. Um guerreiro, ele só tira a sua armadura, ele só bota o seu escudo, né, de lado. Ele não faz isso na batalha. Ele não faz isso numa guerra, certo? Um guerreiro, ele só tira a armadura e deixa o escudo de lado quando ele chega em casa, no lar dele, quando ele está em família. E a minha oração e o que eu penso para cada um de nós é que a nossa igreja, ou a sua igreja, ou o ministério, ele possa ser uma casa onde você possa encontrar amor e você possa tirar a sua armadura. Porque quando a gente tira a armadura, aqueles que estão em casa vê as nossas cicatrizes, vê as nossas feridas da batalha. E é triste quando um guerreiro, ele não consegue descansar o seu escudo, nem tirar a sua armadura quando ele está na sua própria casa, ou quando ele chega, inclusive, na igreja. Porque nós precisamos ter um tempo de descanso, um tempo de pessoas onde diz assim, por exemplo, o Naamã, quando ele vai tomar banho no rio, ele precisou tirar a armadura. Então, aqueles que viram o grande general, naquele momento ali, disse assim, agora eu estou vendo as suas feridas. Agora eu estou vendo a sua carne podre. Então, mas aquelas mesmas pessoas que viram as feridas, foram as mesmas que viram aquelas feridas se curarem, né? A carne ficar sã. Talvez quem não estava naquele momento não pôde contemplar isso. Então, é importante nesses momentos não passar só. Eu passei muitos momentos só. E não foi bom. Se você está passando um momento difícil na vida, procure ajuda, passe com amigos, passe com amigas, né? Passe com pessoas que você confia. Claro que você não... É como eu te falei, o guerreiro, ele não tira a armadura no meio da rua. Ele tira na intimidade dele, na casa. Então, ache qual é a sua casa. Ache quem são seus amigos. Porque aí você pode mostrar e você pode dizer, esse sou eu. E a família diz, eu sei. Eu vejo todo dia as suas feridas. Tem feridas, tem cicatrizes, que são as marcas que todos nós carregamos. Não é? Todo mundo, todos nós temos. A diferença da ferida e da cicatriz é que a cicatriz ela não dói mais. São marcas que nós superamos. Então, feridas a gente precisa tratar. Cicatrizes não, são as marcas. Todos nós temos, né? Então, é isso aí. Que Deus possa abençoar a todos. É para terminar? Daqui a pouco, fica aí para orar. Sempre o convidado ora, né? Então não vai ser diferente com o pastor Lucas. Gente, amanhã vamos estar aqui às 5h30 da manhã. Estamos na semana inteira, continuando esse propósito de oração, de jejum. Essa semana até o dia 27. Estamos fazendo jejum de 0 até as 18 horas. Uma coisa que vale muito ressaltar. Gente, você está tendo uma prática de jejum. É importante. Podemos ficar mais tempo ainda. Mas a gente ainda vai buscar as crianças que estão lá na casa da minha mãe. Hoje a gente deixou tudo lá na casa da manhã, senão o Lucas não tem como participar. Então, a gente está de jejum de 0 até as 18 horas essa semana, em prol da nossa nação. Estamos fazendo 5h30 da manhã lives, pedindo perdão pelos pecados da nação. Então, é muito importante nós, como igreja, estarmos abençoando, declarando palavra de bênção sobre a nossa nação. Tudo está no controle do Senhor. Nada foge do controle dele. Nosso papel é orar, nosso papel é interceder, nosso papel é ficar na brecha, sim.
Nos dias 28, 29, 30, 31 serão 96 horas de jejum. Intenso. Na segunda-feira pela manhã estarei eu e Lucas aqui, fazendo um momento de oração. Estaremos louvando a Deus pela sua bondade, por ter unido o seu povo em um seu propósito, celebrando a Ele, que tem tudo na palma das suas mãos, que Ele é maravilhoso, e estaremos engrandecendo o nome dEle. Na segunda-feira, nós não teremos live às 21h30. E na terça-feira, eu vou dormir até meu dia, em nome de Jesus. Nenhuma criança vai para a escola, que eu tô querendo dormir até tarde. Então, na terça-feira, já encerraremos, mas voltaremos. Terça-feira, a nossa live que seria na segunda-feira, às 21h30, será na terça, às 18 horas, com a doutora Camila Beltrame. Gente, quem é a doutora Camila Beltrame? É uma amiga que Deus nos presenteou para estar nos ajudando nesse processo de jejum. E se você tem alguma dúvida, Micael, eu tenho dúvida de como fazer o jejum, eu tenho dúvida de como avançar no jejum, eu não sei para que serve o jejum. Então, esse momento com a doutora Camila Beltrame vai ser um momento também de tirar dúvida. Ela vai trazer para a gente conhecimento sobre o jejum, os benefícios do jejum. Então, vai ser um momento maravilhoso, na terça-feira, às 18 horas. Então, muito bom vocês estarem participando. Lembrando, se você está vindo com essa prática de jejum, lembre-se, compre um suplemento alimentar para você estar tomando todos os dias. Isso já foi uma recomendação que o doutor Henrique já passou aqui. E eu quero reforçar para vocês a necessidade de a gente estar tomando esse suplemento alimentar. Todos os dias a gente precisa de suplemento alimentar. A gente já está de jejum, vamos não sei quantos dias, mas a gente vai fazer mais de 15 dias tá de jejum. Então, esse suplemento alimentar ele é necessário, tá? Então, fica aí mais uma recomendação. Não tome Danones. Perfeito, não tome Danone, tá? Que faz mal pro seu estômago vai doer, você vai sentir enjoo. Então, mas comece a colocar isso dentro do Senhor. Deus, Ele quer nos levar a lugares mais altos. Para nos levar a lugar mais alto, a gente precisa, sim, ir mais profundo nele. A gente precisa abrir mão de algumas coisas, de alguns hábitos, dar uma nova rotina para a nossa vida. Ajustar esse tripé mesmo, jejum, oração e leitura da palavra. Amanhã nos vemos às 5h30 da manhã. Vou chamar o pastor Lucas para ele estar orando, encerrando esse momento. Eu agradeço a vocês por terem ficado conosco e que vocês tenham sido bastante edificados. E que o Espírito Santo de Deus, a experiência que eu peço, que eu oro todos os dias por vocês, até pessoas que eu não conheço, eu apresento todo mundo que vai assistir, todo mundo que está assistindo nas lives. Minha oração é para que vocês tenham intimidade. E assim, como esses generais de Deus que eu estou lendo, que está mexendo com a minha estrutura completamente, a gente venha viver os prodígios do Senhor, vermos a manifestação, vermos o avivamento de Deus, que tenhamos, não venhamos dar limite ao Espírito Santo de Deus, mas que a gente venha dizer, Espírito Santo, só vem. Só vem. E eu quero ser teu canal. E a gente ter convicção. Gente, é incrível. Meu Deus. Sua família está à beira da morte e você dizer que Jesus é o Senhor. Gente, é muita convicção. A gente precisa ter essa convicção. A gente precisa. Nós como igreja, nós estamos vendo muito Nutella mesmo. A gente precisa ter essa convicção que Ele é o nosso Senhor e Ele tem o controle de tudo. Então, é o que o Espírito Santo de Deus tem falado muito comigo, é convicção. Eu creio, mas eu preciso ter mais convicção. É mais convicção que Ele faz, que Ele é. Então, que tenhamos mais convicção da ação de Deus. Pastor Lucas, ore por nós para encerrarmos. Vou orar, vou deixar aqui só mais uma frase para vocês aí, tá? Com relação a isso aí, às vezes a gente é magoado na vida e a gente não quer se abrir, não quer confiar mais. Então, na mesma mesa que Jesus estava partindo o pão, quando a gente vai entregar a ceia, diz assim, naquela noite, lá em Coríntios vai dizer assim, que Jesus foi traído, diz assim, que ele partiu o pão dando graças. Então, mesmo em noites difíceis, em noites de traição, Jesus foi capaz de ter comunhão. Então, grava isso daí. Não deixe que a traição de Judas o impeça de desfrutar do amor de João. Entendeu aí? Na mesma mesa em que estava o traidor, existia alguém que deitava a cabeça no peito de Jesus e que ele partilhava a sua intimidade com ele. Então, não deixe que aquilo, a traição, as coisas ruins, aquilo que aconteceu, não deixe que a traição de Judas impeça de você desfrutar do amor de João.
tem algo próximo de você que é mais valioso do que as coisas ruins. Então, se você, o Diego já botou aí a chave, né? Se você olhar para o lado certo, você vai ver, né, o que Deus tem reservado para você. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento, por cada vida aqui presente, Deus. Tu sabes que o nosso desejo, o intuito foi partilhar algumas histórias que sejam, Deus, para a glória do nome do Senhor e para que o Senhor seja exaltado, porque tudo isso foi condução tua, Senhor, nas nossas vidas. Muitas vezes, disso que a gente partilhou, eu disse, eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, Deus. Mas eu sabia que o Senhor estava no controle de tudo. Depois de tudo, passado, a gente vê que é a tua mão. E que o Senhor possa estar ajudando e fortalecendo cada amigo, cada irmão, cada irmã aqui na live, Deus. Dá-nos uma noite de sono em paz, tranquila. Amém. Que nós possamos permanecer nesse propósito, desejo e fome de buscar mais de Ti, Deus. Amém. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, queridos. Graça e paz e até amanhã. 5:30 da manhã. Deus abençoe vocês. Tchau. Boa noite. Graça e paz e mais uma live. Exaltando nosso amado